Está na mídia um dos maiores fatos históricos desde a nossa Constituição Federal. Meus amigos, pela primeira vez desde 1988, quando a nossa Constituição entrou em vigor, uma intervenção federal. Nós estamos participando da história sendo feita no nosso direito constitucional. Nesse vídeo eu vou tratar sobre alguns pontos específicos da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Não saia daí. Veja bem, primeira coisa que eu quero que você tenha muito claro na sua cabeça. Não está ocorrendo intervenção militar, nem no Rio de Janeiro, nem em nenhum outro lugar do nosso país. Por favor, jamais repita essa bobagem, porque eu já estou vendo em vários veículos de comunicação pessoas afirmando que o Brasil está passando por uma nova intervenção militar, que a democracia no nosso país está em risco, que os militares estão tomando conta do Rio de Janeiro. Meus amigos, não está ocorrendo intervenção militar. Esse é o primeiro ponto. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma hipótese de intervenção federal. A União Federal está intervindo no estado do Rio de Janeiro. Meus amigos, isso não tem nada a ver com intervenção militar. O que houve no Brasil na década de 60, o famoso golpe militar de 64, meus amigos, aquilo foi um golpe de Estado. Os militares depuseram o presidente da República na época e tomaram o poder. Aquilo foi um golpe de Estado. Absolutamente nenhuma base constitucional ocorreu com aquilo. Como, aliás, não acontece com nenhum golpe em que se tome o poder de maneira abrupta, desrespeitando a democracia e a Constituição. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro é perfeitamente constitucional, porque está previsto na Constituição. Veja, o artigo 34 da Constituição Federal admite, em hipóteses extremamente excepcionais, que a União intervenha nos estados ou no Distrito Federal. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma dessas hipóteses. Mais especificamente, a hipótese prevista no artigo 34, inciso 3 da nossa Constituição. Nesse artigo 34, inciso 3, está lá que poderá haver a intervenção federal para pôr termo, isto é, para pôr fim a um grave comprometimento da ordem pública. Esse foi o fundamento constitucional utilizado pelo presidente Michel Temer no seu decreto interventivo. Portanto, nesse caso, nós estamos exercitando um mecanismo constitucionalmente previsto. Aliás, segundo os constitucionalistas, estamos diante de um mecanismo, de um elemento de estabilização constitucional. Veja, o Rio de Janeiro, a violência no Rio de Janeiro, tomou proporções absurdas, extravasou, ultrapassou qualquer limite. E com base nisso foi decretada a intervenção. Ah, mas quem pediu a intervenção? Resposta: ninguém. Porque nesse caso especificamente do artigo 34, inciso 3, o presidente da República pode agir de ofício, ou seja, por conta própria. É o que nós chamamos de intervenção espontânea. Ninguém pediu. O presidente, por conta própria, tomou essa iniciativa. E convenhamos, neste caso, nós estamos diante de uma intervenção federal devidamente fundamentada. Porque me parece que ter um Estado da Federação Brasileira tomado pelo crime organizado, me parece que se encaixa de maneira precisa nesse dispositivo constitucional. Está havendo um gravíssimo comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Agora veja, nesse caso, o que está
acontecendo? A Constituição, da mesma forma que ela prevê que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles não podem intervir nas competências uns dos outros, porque cada ente federado goza de sua autonomia, ao mesmo tempo que nós temos, portanto, o pacto federativo previsto na Constituição Federal, nós temos esse mecanismo de intervenção. Nesse caso, o pacto federativo ele é rompido momentaneamente. A ordem constitucional no Brasil, portanto, ela está desestruturada nesse momento. Porque não é o que nós vivemos, não é o admitido no nosso país que um ente da federação intervenha em outro. Tanto é que essas hipóteses do artigo 34 são hipóteses taxativamente previstas. Ou seja, é só naqueles casos. Só. Agora, está se perguntando como a intervenção vai acontecer? Quanto tempo ela vai durar? Bom, o presidente Michel Temer assinou o decreto interventivo, que conforme a Constituição é o mecanismo, é o modo correto para se materializar a intervenção. O presidente da República expede um decreto. Perfeito. Esse decreto, ele precisa conter a amplitude da intervenção, precisa conter o modo, as condições de execução da intervenção e o prazo. Tudo isso está lá no decreto interventivo assinado na sexta-feira passada pelo presidente Michel Temer. A intervenção, qualquer hipótese, é sempre uma medida temporária. Sempre. E no decreto tem que constar o prazo. No nosso exemplo, que nós estamos vivendo esse fato histórico, a nossa primeira intervenção federal, está no decreto que a intervenção terá prazo até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, até o dia 31 de dezembro deste ano, nós teremos intervenção no Rio de Janeiro, onde, momentaneamente, nós teremos a atuação de um interventor. O interventor, também apontado, também nomeado nesse decreto interventivo, no caso é o general 4 estrelas, Braga Neto, escolhido pelo presidente da República para capitanear a intervenção. Veja, a Constituição exige que no procedimento da intervenção sejam ouvidos os dois órgãos consultivos do presidente da República, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. E aí muito está se dizendo, mas quando o presidente da República assinou o decreto interventivo, ele não havia ouvido os órgãos. Bom, tudo bem, mas o presidente Michel Temer já ouviu esses órgãos. Já ouviu. O presidente esteve em reunião e ouviu devidamente os órgãos. O fato dele ter ouvido esses órgãos consultivos após a expedição do decreto interventivo não me parece, aliás, isso não é apenas eu que estou dizendo, diversos outros constitucionalistas estão dizendo isso. Não parece haver nenhum tipo de inconstitucionalidade nesse fato, porque o requisito constitucional foi cumprido. Ele ouviu os órgãos. Tanto isso é verdade, tanto isso não parece gerar nenhum tipo de inconstitucionalidade, que esses órgãos consultivos, eles vão emitir pareceres, mas o presidente da República, ele não está preso a esses pareceres. Eles são pareceres meramente opinativos. O presidente da República pode seguir o que está no parecer ou não. Ele não está vinculado ao conteúdo dos pareceres. Bom, expedido o decreto interventivo contendo prazo, amplitude, modo de execução e, no caso, o interventor, esse decreto interventivo ele precisa passar por um controle político do Congresso Nacional. Então ele precisa ser aprovado por maioria absoluta pelo Congresso Nacional. Veja,
Nesse ponto, é interessante fazer uma observação. Não me parece, do ponto de vista técnico, que o presidente Michel Temer tenha feito uma boa escolha, na medida em que ele assinou o decreto interventivo numa sexta-feira e deixou para ouvir o Congresso Nacional na segunda. Do ponto de vista técnico, isso não parece que foi uma boa jogada do presidente. Por quê? Porque nesse momento, os criminosos já tiveram a possibilidade de empreender fuga. Então parece, sem sombra de dúvida, que não foi a melhor técnica, a melhor tática usada pelo presidente da República. De qualquer maneira, fato é que o decreto está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Pergunta que se faz: caso o Congresso Nacional não aprove o decreto interventivo, o que acontece? O que acontece é que se o Congresso rejeita a intervenção, ela precisa cessar imediatamente. Se não cessar, o presidente da República cometerá crime de responsabilidade. Menciono ainda, como um dos pontos, talvez o ponto mais importante, que está gerando uma série de discussões, a famosa PEC da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer teria dado um tiro no pé ao decretar a intervenção federal neste momento? Bom, é difícil imaginar o que se passa na cabeça do presidente Michel Temer e, sem sombra de dúvida, imaginar se não há nenhum tipo de jogo ou estratégia política por detrás disso. Fato é que, aparentemente, o presidente Michel Temer não apostou no melhor momento para realizar a intervenção. Porque, conforme expressa a previsão constitucional, realizada a intervenção federal, a Constituição ficará paralisada. Feita a intervenção federal, não se pode emendar a Constituição. Aliás, durante a intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, enquanto essas situações durarem, não se pode realizar emendas à Constituição. Portanto, nos termos da Constituição, até o dia 31 de dezembro deste ano, não haverá mais emendas constitucionais. De maneira extremamente perturbadora, eu li uma reportagem dizendo que o presidente da República estava cogitando suspender a intervenção ali momentaneamente, especificamente para votar a reforma da Previdência. Particularmente, isso foi algo que me deixou extremamente desapontado. Sobretudo porque o presidente Michel Temer, antes de ser presidente da República, ele é um constitucionalista, com livros escritos e, sem sombra de dúvida, hoje, muitos livros de direito constitucional têm por base a sua obra. Então, fiquei extremamente perturbado com essa possibilidade. E, particularmente, acho inconstitucional essa possibilidade. Isso não existe. Suspender a intervenção para fins específicos de votar a reforma da Previdência. Isso para mim não existe. Isso é inconstitucional. Ao que parece, neste momento, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, a última notícia que eu li é que o presidente Michel Temer havia desistido dessa possibilidade de suspender a intervenção para fins da votação da PEC da Previdência. Espero que isso se mantenha dessa forma. É importante lembrar também que qualquer emenda à Constituição feita durante o período de intervenção será inconstitucional conforme nós chamamos de inconstitucionalidade circunstancial. Melhor dizendo, qualquer emenda feita durante o período de intervenção será inconstitucional por conta de inconstitucionalidade circunstancial. O que isso significa? Significa que nesta circunstância, entre parênteses, de intervenção federal, qualquer norma, qualquer PEC produzida será inconstitucional neste período, nesta circunstância. Depois que a intervenção cessar, normalmente as PECs
poderão voltar a ser editadas, votadas e assim por diante. Do ponto de vista constitucional, aparentemente nós estamos tendo um trâmite correto desse mecanismo de intervenção. Do ponto de vista do direito constitucional, ao que parece, nós não estamos lidando aparentemente com inconstitucionalidades até o presente momento. Eu gostaria de pedir um pouco de calma e paciência, porque, repito, é a primeira vez na história da nossa Constituição Federal que a intervenção está sendo realizada. É como um determinado produto, um determinado mecanismo que nós nunca havíamos usado. Quando alguém compra, por exemplo, uma câmera nova, um carro novo que nunca usou, é natural ir com um pouco de cautela ali durante o processo, porque aquilo nunca foi usado. Não se sabe o que poderá advir a partir desse momento. E claro, repito, é uma situação de extrema turbulência na ordem constitucional. Finalizando o nosso bate-papo, eu espero que eu tenha deixado os pontos principais acerca da intervenção federal claros. Peço encarecidamente que você não repita mais que isso se trata de uma intervenção militar, porque não se trata. A democracia não está em risco, porque está sendo seguido o trâmite constitucional. Em relação à PEC da Previdência, na literalidade da Constituição, e o que se espera que aconteça é que até o dia 31 de dezembro ela não será votada, mas não poderia haver uma reforma do ponto de vista infraconstitucional? Bom, se leis ordinárias, complementares, forem editadas tratando de matéria previdenciária, isso é uma outra situação, isso é um outro aspecto. O que a intervenção veda é a edição de PECs, de emendas. Leis infraconstitucionais versando sobre o tema Previdência é um outro problema. Meus amigos, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Ele é rápido, conciso, mas eu procurei reunir as principais informações acerca do tema da intervenção, trazendo aí o melhor conteúdo jurídico com a máxima qualidade para você saber e poder participar da vida política do nosso país. Isso é muito importante. Qualquer dúvida, pode fazer aqui algum comentário, pode fazer alguma pergunta, sempre com o máximo respeito, máxima ponderação, e nós teremos o maior prazer em te responder. Espero aí que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe o seu like, por favor, se inscreva no nosso canal e mais uma vez obrigado pela sua visualização e pela sua audiência. Até lá!